Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Shella por aqui. E aí, preparados para a aula de hoje? Então, pegue suas coisas e bora pro vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Como estão as coisas por aí? Tudo tranquilo? Aqui tudo em paz, tudo sossegado. Pessoal, então vamos lá, vamos hoje encerrar a nossa apostila capa 3, né, para na próxima semana já iniciarmos o nosso conteúdo novo. E em História Geral vamos ver o processo, né, a América Inglesa e a formação dos Estados Unidos. Vocês devem se lembrar lá atrás, né, então, portanto, aula 12, página 306 aí, tudo bem? Tenham a apostila em mãos aí. Vocês sabem que quando o europeu chega ao continente americano, né, mais precisamente 1492 com os espanhóis e depois 1500 os portugueses na região onde hoje é o Brasil, essas duas potências marítimas na época fizeram entre elas um acordo de separação da América através do Tratado de Tordesilhas, tá? Então, uma parte ficaria para ser explorada pelos portugueses e outra parte sendo explorada pelos espanhóis. A região onde hoje localiza-se os Estados Unidos era uma região, pelo Tratado de Tordesilhas, de exploração espanhola. Porém, como a Espanha estava muito mais interessada na região da América, onde hoje localiza-se o México, principalmente por conta das grandes civilizações que ali viviam e das grandes riquezas materiais que ali tinham, principalmente, né, do ouro e da prata. Vocês devem se lembrar que estamos num contexto de fortalecimento das monarquias reais, fortalecimento do absolutismo, e uma das práticas do mercantilismo, que é esta organização econômica dentro do absolutismo, é o metalismo, né? Os metais preciosos estavam em queda na Europa, então havia uma necessidade de se produzir, não, mas de se explorar novas fontes, né, de riqueza, ouro e prata, metais preciosos em geral, e quando eles chegam aqui na América eles encontram isso. Então por isso que a Espanha deixa meio que de lado, não liga tanto para a região de hoje aos Estados Unidos, o que facilita, né, no século XVI e século XVII, que a Inglaterra acabe explorando o local. Tem alguns fatores muito importantes aí, né, que vocês devem se lembrar. A Inglaterra já havia feito a sua reforma protestante, já tinha o anglicanismo como sua religião oficial, porém começam a surgir, né, outras vertentes religiosas dentro da Inglaterra, e uma que ganha muita força é o puritanismo. Né? Então você tem de um lado o puritanismo, uma vertente cristã que começa a surgir, ganhar muita força dentro da Inglaterra, e do outro lado o anglicanismo, que é a igreja oficial do Estado inglês. Só que este puritanismo acaba sendo sufocado, né, pelo Estado. Então, estas pessoas que acabam por vir aqui para a América são pessoas que muitas vezes tinham essa perseguição religiosa e também por se opor, em algumas situações, ao rei. Então a América se apresentou como uma saída muito mais uma saída, né? Ela se apresentou como uma saída para essas pessoas para sair da perseguição, seja política ou religiosa, na Inglaterra. Tudo bem? Então os primeiros colonos que aqui chegavam, eles buscavam uma vida nova, buscavam estabelecer moradia aqui. Não tem aquela de colônia de exploração, colônia de povoamento. Não, eles buscavam uma nova vida mesmo aqui na América. Tá? Então esses colonos, quando eles chegam, eles se formam, né, em colônias próximo ali ao Oceano Atlântico, tá? Não, na costa leste dos Estados Unidos, e depois a gente vai perceber que essas colônias elas começam a tomar um certo grupo, uma certa forma. Né? Existem as colônias do centro-norte, onde prevalece a pequena propriedade, né? Uma pequena industrialização, mas uma
não é nem industrialização, né, mas uma produção manufatureira na região norte, o trabalho livre e assalariado, enquanto que as colônias do sul predominam o latifúndio e a mão de obra escrava. Por quê? Para a produção de algodão, para envio para sua metrópole, já que a Inglaterra encontrava-se num processo de produção têxtil muito acelerado, então precisava do algodão, tá? Então é interessante a gente perceber como que as colônias inglesas aqui, elas possuem uma relativa autonomia política e econômica. Preste atenção, né? Eu não disse que elas eram totalmente independentes, óbvio que não, mas elas possuíam uma certa autonomia. Mas, depois de alguns problemas econômicos, a Inglaterra começa a exercer uma pressão maior sobre seus colonos. E esses colonos, obviamente, não vão aceitar, né? Eles estarão aí imbuídos, né, daquele pensamento iluminista, tá? E eles vão começar a se colocar contra, né? Eles não vão aceitar, principalmente a alta carga de impostos que a Inglaterra vai começar a cobrar sobre esses colonos após a guerra contra a França, entre Inglaterra e França. Eles não vão aceitar, vão começar a se organizar e vão, obviamente, para a guerra contra a Inglaterra. E em 1776, 4 de julho de 1776, os colonos se declaram independentes em relação à sua metrópole, a Inglaterra. Mas isso daí a gente vai ver com mais detalhes, como que se deu esse processo, quais foram as atitudes da Inglaterra que contrariaram os colonos, o porquê que a Inglaterra toma essas atitudes, beleza? Mas isso a gente vê na nossa aula de amanhã. Fica aqui um forte abraço, se cuidem e até amanhã. Tchau, tchau.